Perdi o negócio que construí com tanto esforço, o amor em quem mais confiava e o amigo que considerei um irmão, tudo em um só dia. Mas foi essa queda que me salvou. Você nunca espera que a facada venha justamente de quem você já chamou de irmão. Naquela época, era apenas uma ideia. Daquelas que nascem no meio da madrugada, rabiscadas no verso de um guardanapo numa lanchonete de estrada, sob o neon rachado e o cheiro persistente de café requentado. Um aplicativo de encontros, quantos já existiam? Mas o meu seria diferente. Sem deslizar fotos. Sem perfis genéricos. Eu sonhava com algo real, conexões que surgissem de momentos, não de estatísticas. Assim nasceu o Pulso. O primeiro a quem contei foi Gustavo. Nós nos conhecemos na faculdade, mesmo dormitório, gosto musical parecido, o tipo de humor sarcástico que irritava os professores mas nos unia. Gustavo era daquele tipo de pessoa que atravessaria a cidade às 3 da manhã só para te socorrer, e ainda levaria um café junto. Quando compartilhei com ele o conceito, ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e me olhou sob a luz fraca do fim de tarde. Depois, assentiu devagar, como quem já enxergava o futuro. Isso pode ser grande, disse ele. Essas palavras acenderam algo dentro de mim. Gustavo soube de tudo desde o começo, a arquitetura do sistema, os padrões comportamentais que analisaríamos, as microinterações que seriam a chave para conexões verdadeiras. E foi ele quem me apresentou a Mariana. Amiga de uma amiga, disse ele numa noite, girando a cerveja no copo. Trabalha com comunicação, é esperta, ambiciosa. Acho que você vai gostar dela. Ele subestimou. Mariana tinha uma voz que te envolvia e um olhar que não hesitava. Ela fazia perguntas, não por educação, mas por interesse genuíno. No segundo encontro, eu já contava para ela sobre o algoritmo. No terceiro, eu não conseguia mais imaginar desenvolver o projeto sem ela. Ela se mudou para o meu apartamento em poucos meses. E tudo parecia se encaixar. Dividíamos os dias, os jantares, as caminhadas com o cachorro e discussões insones sobre design. Ela me ajudava com ideias para a marca, escutava minhas simulações de apresentação para investidores. Eu me abri totalmente com ela. E esse foi o meu maior erro. Tínhamos a visão. Tínhamos o código. Mas faltava o essencial, o investimento. Foi aí que ouvi falar da Luminária Capital, uma firma de investimentos que escolhia um único startup por ano para um aporte emblemático. Uma chance. 2 concorrentes. No dia da apresentação, eu estava nervoso, mas focado. Mariana me beijou na bochecha e desejou boa sorte. Eu lembro desse momento, era assim que a fé em alguém deveria parecer. Na sala de conferências de vidro, eu dei o meu melhor. Slides. Exemplos práticos. Casos reais. Vi cabeças balançando positivamente, ouvi perguntas que mostravam interesse genuíno. Tudo ia bem. Talvez até demais. Porque, ao sair para o corredor ajeitando o paletó, eu ouvi. Gustavo. Encostado na parede, segurando uma pasta preta. Sorriso no rosto, mas não o sorriso que eu lembrava. Um novo. Arrogante. Ele piscou para mim, mandou bem. Meu peito se apertou. Logo depois, vi quando ele entrou para sua própria apresentação. E Mariana já não estava ao meu lado. Horas depois, eu assisti pela parede de vidro enquanto Gustavo deslumbrava a mesma comissão que eu tentará conquistar. E vi Mariana, correndo até ele, abraçando-o, beijando-o. Não como uma velha amiga. Como algo muito mais íntimo. Eu fiquei parado. Raízes invisíveis me prendiam ao chão. Você entende, disse Gustavo, num tom teatral. Conhecer a Mariana fazia parte do plano. Ela me passava tudo. Ideias. Estratégias. Melhorias. Mariana sorriu, um sorriso que eu nunca tinha visto nela. Você construiu o esqueleto, ela disse. Nós demos vida. E eles se afastaram. Eu fiquei. Nem tentei me mover. Mas a traição era apenas o primeiro capítulo. Eu ainda não tinha terminado de escrever essa história.
Naquela noite, o mundo ficou silencioso demais. Sentei no meu pequeno apartamento com um notebook no colo, olhando para a tela inicial do Pulso. Ela ainda brilhava com aquelas cores familiares, aquelas linhas de código que eu tinha escrito com medo e esperança. Mas agora a tela parecia vazia. Sem ela, sem a ilusão de que construíamos algo juntos, tudo parecia diferente. Não pior. Apenas diferente. Eu não atendia chamadas. Algumas mensagens chegaram, principalmente notificações automáticas da luminária capital agradecendo pela participação. Formalidades. Nenhuma palavra sobre o resultado. Mas eu já sabia. A escolha deles tinha sido feita antes mesmo de Gustavo terminar sua apresentação. Achei que a dor seria pior. Mas o que senti foi outra coisa. Não raiva. Não desespero. Apenas um vazio estranho, alojado bem abaixo do peito, repetindo uma única frase. Você sabia. Desde o começo. Uns dias depois, o telefone tocou. Um número desconhecido. Eu quase não atendi, mas algo me fez pegar o celular. É o Henrique Vasconcelos. Talvez você não se lembre de mim, eu estava na comissão, de paletó azul. Lembrei do rosto dele, sério, atento. Um dos poucos que não fez perguntas, mas que observou cada detalhe. Claro. Lembro, respondi. Eu só queria dizer uma coisa, a voz dele era direta, sem formalidade. Eu votei em você. Pessoalmente, acredito no seu produto. Para ser sincero, seu concorrente impressionou, mas não convenceu. Obrigado, respondi, sem saber o que esperar. Conheço um investidor independente. Ele gosta de startups de verdade. Se você quiser, posso passar seu contato. Hesitei por um segundo. Depois, assenti, embora ele não pudesse ver, claro. Agradeço muito. Na noite seguinte, recebi uma mensagem de Lourenço Martins. Proposta simples, um café, sem apresentações formais. Apenas uma conversa. Nos encontramos numa cafeteria discreta no bairro de Santo Amaro, longe do barulho do centro. Lourenço era objetivo. Perguntava pouco, mas ouvia muito. O que você criou não é apenas tecnologia, é conexão humana. Isso é raro, disse ele no final. Fez a proposta, investimento inicial suficiente para manter o Pulso vivo, mas com uma condição, a equipe precisa ser sua. E ela precisa acreditar nisso tanto quanto você. Eu aceitei. Sem pompa. Sem um finalmente. Apenas, como quem respira fundo depois de quase se afogar. Tinha um novo caminho. E sabia, desta vez. Nada de meias verdades. Nada de Marianas. Nada de Gustavos. Mas o destino ainda guardava mais uma curva. Uma noite, tarde, já quase fechando a cafeteria, um rapaz de boné e mochila se aproximou da minha mesa. Você é o cara do Pulso? Perguntou ele, inclinando-se. Sou. Respondi, desconfiado. Ele sorriu de leve. Trabalhei para o Gustavo. Front-end developer. Saí ontem. Minha atenção redobrou. Saiu? Ele assentiu. Era um inferno lá dentro. Pressão, mudanças sem lógica, falta de visão. E nenhuma gratidão. Fiquei em silêncio, deixando falar. Você ainda está montando equipe? Estou formando a equipe certa, respondi. Transparência. Participação nos lucros. Um time de verdade. Ele sorriu, desta vez genuinamente. Então quero entrar. Seu nome era Miguel. E ele não trouxe apenas vontade, trouxe informações. A plataforma deles, disse ele, está cheia de problemas ocultos. A arquitetura confusa, experiência de usuário falha. Se pressionarem, desmorona. Eu apenas assenti. Sem triunfo. Só compreensão. Porque, no fundo, sabia. Das cinzas é que nascem as construções mais sólidas. Na manhã seguinte, liguei meu notebook e senti, de novo, aquele sabor de começo. Passou uma semana,
daquelas em que o dia e a noite se misturam. Miguel e eu trabalhávamos sem parar. Ele se encaixou na equipe como se sempre tivesse feito parte. Não apenas programava, ele pensava o produto. Juntos, reescrevemos blocos inteiros, simplificamos fluxos, removemos todo o excesso. O pulso começou a respirar de novo. E, acima de tudo, sabíamos onde pisar. Miguel me mostrou onde estava escondido o verdadeiro problema no projeto do Gustavo: excesso de complexidade, design confuso, processos opacos. Eles perseguiram o brilho. Nós buscávamos o significado. Até o fim do mês, tínhamos a primeira versão estável do aplicativo. Subimos para o servidor de testes, e ele ficou de pé. Parece pouco, mas depois de tudo que passamos, foi uma vitória. O pulso estava diferente. Menos espetáculo, mais precisão. Cada tela, cada botão, existia por uma razão. Abandonamos recursos desnecessários e nos concentramos no que gerava conexão verdadeira. Não sedução, não jogos. Sinceridade. Lourenço ligava semanalmente. Às vezes de manhã cedo, às vezes no fim da noite. O que mudou esta semana? O que está travando? Onde precisam de ajuda? Uma vez, ele disse algo que ficou gravado. Não quero ser só o dinheiro. Quero ser parceiro. Se você cair, eu preciso saber onde estender a mão. A confiança crescia. Não instantaneamente, mas de forma constante. Porque ele nunca prometia o que não podia cumprir. No meio do outono, lançamos a nova versão do site. Criamos um blog. Iniciamos os primeiros testes fechados. Tivemos feedbacks duros. Ajustamos tudo. Sem drama. Sem ego. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o projeto de Gustavo começava a mostrar rachaduras. Miguel ainda tinha contatos entre os antigos colegas. Os relatos eram parecidos. Sistema instável. Usuários reclamando da interface confusa. Desistências em massa de desenvolvedores. Era como ver um prédio que parece firme, até você notar que as janelas começam a trincar. Mas eu não comemorava. Meu foco era o pulso. Na última semana de testes, recebi um e-mail inesperado. Assunto: convite, Conferência Conecta Lisboa. O texto era simples. Vimos seu trabalho com o pulso. Gostaríamos de convidá-lo para apresentar o projeto na próxima edição do Conecta Lisboa. Evento reservado para startups com soluções inovadoras no campo de tecnologia social. Fiquei olhando para a tela por alguns minutos. Conecta Lisboa. Um dos maiores eventos de inovação da Península Ibérica. Miguel, ao meu lado, leu e sorriu. Bora? Disse ele, simples assim. Eu sorri de volta. Bora. A preparação para Lisboa foi intensa. Miguel e eu redesenhamos toda a apresentação. Trocamos cada slide decorativo por exemplos reais. Cortamos o que era desnecessário. Deixamos apenas o que mostrava essência, como o pulso criava conexões genuínas. Na semana do evento, viajamos para Portugal. Pegamos um voo noturno para Lisboa. Chegamos de manhã cedo, com mochilas nas costas e aquele tipo de cansaço que nem o café mais forte resolve. Mas havia também outra coisa: esperança. A conferência acontecia no Pavilhão Atlântico, perto do Rio Tejo. Um espaço imenso, de vidro e aço, onde o futuro parecia respirar nas paredes. Logo na chegada, percebi, estávamos entre gigantes. Startups premiadas. Empresas em fase de escala internacional. Gente com currículos que pareciam currículos de cinema. E nós dois ali. Sem investidores milionários. Sem campanhas de marketing. Só com um projeto que nascia do chão. O painel de apresentações era cruel, cada projeto teria apenas 8 minutos no palco. Sem segunda chance. Sem perguntas do público. Ou você brilhava ali, ou desaparecia. Na noite anterior à apresentação, sentamos num café perto do Parque das Nações. Chovia leve.
Miguel mexia no celular, revendo anotações. Eu apenas olhava para a cidade, os bondinhos passando, os rostos apressados, as luzes que piscavam de forma diferente da nossa São Paulo. Nervoso? Ele perguntou. Só o normal, respondi. Ele riu. O normal é suficiente. Você sabe o que tem nas mãos. Eu sorri, meio sem jeito. A gente tem, corrigi. E era verdade. Na manhã seguinte, às 10h22, chamaram. Próxima apresentação, Pulso. Subi ao palco. A luz era forte. Não dava para enxergar o público direito. Respirei fundo. E comecei. Falei sobre os desencontros dos aplicativos tradicionais. Sobre a fadiga emocional de deslizar rostos sem alma. Sobre como o pulso captava microconexões, reações espontâneas, afinidades reais, e transformava isso em encontros verdadeiros. Mostrei dados. Mostrei histórias de usuários teste. Mostrei esperança. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por 2 segundos. Depois, aplausos. Não explosivos. Não ensaiados. Mas honestos. Miguel me esperava nos bastidores. Sorrimos. Sem palavras. No corredor, enquanto tomávamos café aguado e comíamos croissants de máquina, 2 homens de terno se aproximaram. Ótima apresentação, disse um deles, estendendo a mão. Bruno Teixeira. Represento a Foz Investimentos. O outro sorriu. E eu sou Alexandre Rios, da Gaivota Ventures. Também gostamos muito do que vimos. Cartões trocados. Convites para conversas posteriores. Miguel olhou para mim, discretamente. E eu entendi. Talvez aquele não fosse o final. Talvez fosse apenas o começo. Depois da apresentação, tudo pareceu acelerar. Almoçamos num restaurante pequeno na Rua Augusta, dividindo um prato de bacalhau com batatas. Enquanto isso, eu respondi e-mails, 3 convites para reuniões. 2 pedidos de demo. Um convite para um podcast. O pulso estava vivo. Mas agora vinha a parte mais difícil, decidir com quem caminhar. Foz Investimentos queria uma reunião fechada na mesma semana. Gaivota Ventures propunha um investimento inicial rápido, mas com uma cláusula, queriam parte majoritária caso a segunda rodada de investimento demorasse. Miguel e eu nos reunimos num café perto do elevador de Santa Justa, olhando os papéis espalhados pela mesa. Se vender muito cedo, perdemos o que faz o pulso ser o pulso, ele disse. Eu concordava. Mas também sabia, sem capital, não sobreviveríamos 6 meses. No fim daquela tarde, tomamos uma decisão. Rejeitamos a gaivota. Marcamos uma nova conversa com a Foz. E mandamos e-mails para 2 fundos de impacto social que conhecíamos apenas de nome, Raízes Ventures e Horizonte Capital. A resposta veio 2 dias depois. Raízes queria conversar. No sábado, Miguel e eu fomos a um pequeno escritório no bairro de Campo de Ourique. Lá, conhecemos Clara Duarte, analista de investimentos sociais. Cabelos presos num coque bagunçado. Olhar atento. Ela ouviu a história toda. Não interrompeu. Não tomou notas. Só ouviu. No fim, disse. Estamos procurando exatamente isso, tecnologia que gera encontro, não isolamento. O mundo não precisa de mais vitrines vazias. Precisa de pontes. Ela sorriu, e pela primeira vez em semanas, senti que alguém via o pulso pelo que ele realmente era. Clara prometeu resposta em 1 semana. Saímos do escritório exaustos, mas leves. Paramos num quiosque perto do Jardim da Estrela, tomamos cerveja em copos plásticos, e apenas deixamos a cidade passar por nós. Você acha que vai dar certo? Perguntei. Miguel deu de ombros, sorrindo. A gente já deu certo. O resto é consequência. Eu ri. Pela primeira vez em muito tempo, ri de verdade. A semana seguinte foi feita de espera. Esperar chamadas. Esperar e-mails.
Esperar qualquer sinal de que tudo aquilo, todo aquele trabalho, toda aquela reconstrução, não tinha sido em vão. Miguel continuava focado. Trabalhava nos ajustes do app como se o mundo não estivesse em suspensão. Eu tentava imitá-lo, mas era difícil. A cada notificação do celular, meu coração disparava. Finalmente, na quinta-feira, 17h43, chegou. Assunto: Proposta Raízes Ventures. Olá, Pedro. Após análise do projeto Pulso e conversas internas, temos o prazer de informar que gostaríamos de formalizar uma proposta de investimento semente. Acreditamos que o Pulso tem o potencial de redefinir o conceito de conexão digital e estamos entusiasmados para caminhar juntos nessa jornada. Havia mais detalhes. Valor do aporte. Condições de participação. Cláusulas de apoio estratégico. Era real. Miguel, ao meu lado, leu o e-mail inteiro 2 vezes. Depois, me olhou, meio rindo, meio incrédulo. A gente conseguiu. Não comemoramos com gritos. Não pulamos abraçados. Só sorrimos. Aquele tipo de sorriso que nasce devagar, mas que ocupa o peito inteiro. Respondemos aceitando. Clara confirmou a reunião de assinatura para a semana seguinte. No sábado, fomos caminhar no cais do Sodré. Compramos pastéis de nata. Assistimos o sol se pôr sobre o Tejo. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava exatamente onde deveria estar. Não no palco. Não nos corredores brilhantes. Mas ali, entre o cansaço, a esperança e a certeza silenciosa de que, apesar de tudo, continuávamos. A assinatura aconteceu numa segunda-feira chuvosa. Miguel e eu chegamos cedo ao escritório da Raízes Ventures, com as mochilas ensopadas e um nervosismo difícil de disfarçar. Clara nos recebeu com café quente e um sorriso tranquilo. Estão prontos? Perguntou. Mais do que nunca, respondi. As formalidades foram rápidas, leitura final do contrato, explicações sobre as próximas etapas, garantias de suporte. Quando assinei meu nome no final da última página, senti algo que não esperava: calma. Não euforia. Não medo. Calma. Miguel assinou logo depois. Trocamos um aperto de mão firme com Clara. Bem-vindos, ela disse, e pela primeira vez, eu acreditei que pertencíamos ali. Na saída, a chuva tinha parado. O cheiro de terra molhada misturava-se ao barulho distante dos bondes. Parados na calçada, Miguel me cutucou. E agora? Eu respirei fundo. Agora a gente trabalha. De verdade. Pulso não era mais uma ideia numa cafeteria. Não era mais um projeto salvo por pouco. Era real. Tínhamos capital para contratar equipe. Tínhamos parceiros que acreditavam no propósito. Tínhamos espaço para crescer, do nosso jeito. Nas semanas seguintes, montamos um pequeno time em Lisboa. Gente que acreditava mais em construção do que em atalho. Miguel liderava o desenvolvimento técnico. Eu cuidava da visão, dos produtos paralelos, dos testes de experiência. Cada decisão era discutida. Cada ajuste era pensado como se fosse o mais importante. Porque, para nós, era. Numa sexta-feira qualquer, ao final de um dia puxado, sentamos todos no chão do novo escritório, ainda vazio, sem móveis, comendo pizza de caixa e rabiscando ideias numa parede improvisada de post-its. E ali, entre garrafas de refrigerante e risadas cansadas, eu soube. Era aqui que eu queria estar. Era isso que eu queria construir. Com gente de verdade. Para gente de verdade. Os primeiros meses foram duros. Testes, bugs, revisões atrás de revisões. Nem todos os dias terminavam com sorrisos. Alguns acabavam em silêncio. Outros, em debates acalorados. Mas nunca, nunca, em desistência. A primeira grande validação veio numa tarde cinzenta de novembro. Lançamos a versão beta fechada do Pulso para um grupo de 200 usuários portugueses. Nada de marketing pago. Nada de influenciadores. Apenas boca a boca, indicações entre amigos.
Na primeira semana, os números eram modestos. Mas na segunda, algo mudou. Mensagens começaram a chegar. Finalmente um app que não me faz sentir um catálogo de pessoas. Pela primeira vez, sinto que as conversas fluem sem esforço. Conheci alguém aqui que entende minhas piadas ruins. Isso já vale tudo. Miguel e eu líamos cada feedback como se fossem cartas pessoais. Cada conexão criada era uma pequena vitória contra todo o cinismo digital. Ao fim do primeiro mês, tínhamos dados concretos. 68% dos usuários ativos tinham iniciado pelo menos uma conversa significativa. 41% marcaram encontros presenciais. A taxa de desinstalação era 70% menor do que a média de aplicativos similares. E o mais importante: as histórias. Gente que se conhecia por detalhes. Que se reconhecia em pequenos gestos. Que encontrava, enfim, um espaço de verdade. Uma noite, já tarde, enquanto atualizava relatórios, recebi uma mensagem que me fez parar. Oi, meu nome é Sofia. Só queria agradecer. Conheci o Rafael no Pulso. Estamos juntos há 3 meses. Não sei onde isso vai dar. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu acredito que o amor ainda existe. Li a mensagem 3 vezes. Mostrei para Miguel. Ele sorriu e disse: Tá vendo? Valeu a pena. E foi ali, segurando o celular com as mãos trêmulas de exaustão e felicidade, que eu entendi. Não era sobre ganhar prêmios. Não era sobre crescer rápido. Era sobre isso. Sobre fazer o mundo, mesmo que um pouquinho, menos solitário. O Pulso não virou um fenômeno da noite para o dia. Não saímos em capas de revista. Não viralizamos em rede social. Mas mês após mês, crescemos. Devagar. Orgânico. Real. Cada novo usuário era uma conquista. Cada nova história de encontro era um lembrete. E para cada sucesso visível, havia o invisível. As madrugadas corrigindo falhas. As discussões sobre ética de algoritmo. As decisões difíceis sobre o que manter e o que abandonar. Miguel se tornou mais que sócio. Virou irmão. Clara virou aliada. Parceira de verdade. O time virou família. E eu? Eu virei alguém que, depois de ter perdido quase tudo, escolheu continuar acreditando. Alguns meses depois do lançamento oficial, fomos convidados para um painel de inovação social no Porto. Subi ao palco sem script decorado. Olhei para a plateia, cheia de rostos atentos, esperançosos, desconfiados, e disse: O Pulso nasceu de uma perda. De uma traição. De uma queda. Mas também nasceu de algo que ninguém conseguiu roubar, a vontade de acreditar nas pessoas. E se eu puder deixar uma mensagem aqui hoje, é essa. Confiem. Não de forma cega. Não de forma tola. Mas com coragem. Porque é a confiança, mais do que o medo, que constrói pontes que duram. Quando terminei, houve silêncio por alguns segundos. Depois, aplausos. Novamente, não ensurdecedores. Mas suficientes. Desci do palco sentindo o chão firme sob meus pés. Miguel me esperava sorrindo. E naquele sorriso havia tudo o que importava. Não importa quantas vezes te derrubem. O que importa é quantas vezes você escolhe construir de novo.